A função string pos permite-nos encontrar a posição, ou o índice, da primeira ocorrência de uma string dentro de outra string. Vejamos isto com um exemplo concreto. Temos aqui a variável a, que contém a expressão esta frase serve para testes. Se nós usarmos a função strPos, ou string position, se quiserem melhor entender, nós vamos guardar, por exemplo, aqui nesta variável posição, o valor que há de vir daqui. Neste caso virá sempre um valor inteiro, ok? Em circunstâncias normais. Então aqui se eu colocar o A e disser, ok, onde é que existe, ou a partir de que índice é que existe a expressão SE? Bom, ela existe a partir daqui. Então se nós contarmos daqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então é o primeiro valor que vai aparecer, é o valor da posição do S. Se nós tivéssemos aqui serve, continuaria a ser 8, porque é o início do índice onde está então a expressão. A stack, que aparece aqui na documentação, e reparem que se eu colocar aqui B é igual a str de pos e depois aparece-nos aqui a expressão haystack, needle e o offset. Bom, está aqui explicado. A hayset é a string onde nós vamos procurar a posição, que é neste caso a variável A. A needle, ou a agulha, é a string cuja posição nós pretendemos obter dentro da outra string, ou neste caso dentro da haystack. O offset é um parâmetro opcional, não é obrigatório. Como podem verificar, ele está definido como sendo igual a 0, portanto, a pesquisa começa desde o início da string original, mas nós podemos defini-lo e é a partir daí que é efetuada a pesquisa. Portanto, se eu tiver aqui uma variável A igual a esta frase serve para testes e for buscar a posição de strPos de A do SE a partir do 10, o que é que vai acontecer? Bom, aqui vimos que dava resultado 8, aqui nós vamos ter que contar 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu coloquei aqui os valores na vertical para podermos perceber de uma forma mais simples. Então temos aqui a posição 11, 12 e 13. O que é que acontece? Este SE já não vai ser encontrado porque a pesquisa só se passa a realizar a partir da posição 10. Então, a partir da posição 10, ele vai nos dizer que é na 11. Porque na posição 10 temos o espaço e depois temos aqui um SE novamente. Se eu tivesse colocado aqui um PA, por exemplo, o que é que iria acontecer? Bom, neste caso, nós tínhamos aqui o 10 irá vir até aqui, não há pesquisa nenhuma feita aqui para trás, depois vamos ter que ver o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17, e aqui o valor seria 17. Com o PHP 8, houve algumas alterações na forma como nós definimos a needle, isto é, este espaço que aqui está dentro. Antes do PHP 7.3, nós podíamos passar uma needle que não fosse uma string, isto é, poderíamos colocar aqui um valor inteiro. E o que acontecia era que o PHP fazia a conversão para string de forma implícita. Era efetuada então essa conversão implícita na needle para string. Então nós temos aqui este exemplo que funcionava no PHP 7 de uma forma normal. Isto é, temos aqui o valor 100, íamos à procura do valor 100 no meio da string e esta string, que na prática é um inteiro, iria ser convertida implicitamente. Com o PHP 7.3, isto acontecia antes do PHP 7.3, no PHP 7.3 esta possibilidade foi descontinuada. Ok? Aquilo que em inglês se designa por deprecated. Então, quando uma função ou uma funcionalidade ou um aspecto da assinatura passa ao estado deprecated, significa que numa versão seguinte do PHP ela irá gerar um erro e não um aviso. Então, neste caso, no 7.3, apresentava um aviso. Com o PHP 8, deixou de poder ser usada esta needle que não seja uma string. Não podemos colocar um valor numérico ali para pesquisar. Temos que fazer uma conversão explícita, caso contrário, vamos ter um erro, ok? Então, nesta circunstância, o mesmo exemplo, nós teremos que fazer aquilo que se chama um explicit cast, ou um cast explícito. Isto é, transformar o valor 100 numa string, e aqui não há qualquer problema. Muito importante também, para as situações onde nós temos strings com caracteres acentuados, devemos usar a função multibyte string position, ok? Se não for encontrada a ocorrência, ele devolve false como resultado. Isto é, se
posição não for encontrada, a string que nós aqui tivermos, por exemplo, não existir, eu vou colocar aqui assim, então ele vai devolver um resultado falso. Neste caso nós temos o problema de termos resultados iguais a 0 ou resultados iguais a false, que em algumas condições são exatamente a mesma coisa. Então como é que nós vamos conseguir perceber se veio um resultado booleano ou se veio um inteiro igual a 0? Bom, neste caso é aconselhável utilizar o operador de comparação tripla. Porquê? Ele vai verificar não só o valor, mas acima de tudo o tipo de variável. E portanto pode ser utilizado em circunstâncias como esta que aqui está, em que nós verificamos com este operador de sinal triplo se é falso e não se é 0.